Será que o batismo tem alguma coisa a ver com a salvação? O batismo salva? Para que ele serve? São perguntas desse tipo que proponho responder nesse vídeo de hoje. O texto mais utilizado pelas pessoas que acreditam que o batismo salva é Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Mas será que esse texto realmente está dizendo que o batismo salva? O que nós temos aqui é, se crer e for batizado. O que precede o batismo? A crença. É você confiar, é você crer em Cristo, crer que Ele morreu pelos seus pecados. É essa crença que precede o batismo. Não adianta nada você ser batizado se você não crer em Cristo. Aqueles que utilizam o texto de Marcos 16:16 para afirmar que o batismo está totalmente relacionado à salvação, eles cometem uma falácia lógica, que é muito comum, inclusive. Deixa eu explicar o que isso significa. Sabe esse furacão que atingiu os Estados Unidos agora? Ele devastou grandes áreas da Flórida e de outros lugares. Muitas pessoas morreram, inclusive, por conta disso. Se eu fizer uma afirmação baseada na lógica de Marcos 16:16, você consegue entender melhor o que eu quero dizer. Imagine comigo o seguinte: aqueles que deixaram suas casas e fugiram da Flórida foram salvos. Aqueles que ficaram morreram. Se nós aplicarmos a mesma lógica que é utilizada em Marcos capítulo 16, versículo 16, a essa minha afirmação, então logo a gente chega à seguinte conclusão, que aqueles que fugiram da Flórida foram todos salvos, mas aqueles que ficaram, todos morreram. Será? Na verdade não. Muitas pessoas ficaram na Flórida e não morreram. Você poderia inclusive adicionar outras condições a esse versículo, que mesmo assim não mudaria o sentido inicial, que é se crer, será salvo. Você pode até falar, se crer e for batizado, se crer for batizado e frequentar uma igreja, se crer for batizado e frequentar uma igreja, dar o dízimo, se crer for batizado, frequentar a igreja, dar o dízimo, fazer boas obras, ser uma boa pessoa, etc. Não muda o fato que a salvação vem pela crença, vem por depositar a sua fé em Cristo. Como eu posso afirmar isso? Você tem muitos outros versículos na Bíblia que falam a respeito da fé ligada à salvação. E nenhum outro versículo falando que o batismo está relacionado à salvação. Quer um exemplo? João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crença. Outro exemplo é João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Crença. João 12:44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Deixa-me ver. Crença. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crença! 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Crença! Nós temos em todos esses versículos dizendo que a salvação só vem através da fé, não através do batismo. Então, ponto final. O batismo não salva. Ok, Tiago, se o batismo não salva, então para que ele serve? Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista pregava para os judeus. Ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias prometido no Velho Testamento. Então ele estava pregando sobre arrependimento. Esse batismo de arrependimento que ele prega não era para nós, porque nós não somos judeus. Então era para os judeus. Mas note comigo o que ele fala no versículo 7 do mesmo capítulo. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O batismo de Jesus Cristo é para todo aquele que crê. O Messias já veio, já morreu, já ressuscitou. E hoje o batismo é uma ordenança dessa nova aliança. Paulo sintetiza muito bem o batismo no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 5. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O batismo consiste em ser mergulhado nas águas e ser emergido delas. A imersão, ser mergulhado nas águas, indicam duas coisas. A primeira, que nós morremos para o pecado. A segunda, que nós nos identificamos com a morte de Cristo. Quando você é levantado, você está simbolizando que você foi ressuscitado como Cristo também ressuscitou. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Você estava morto para com Deus, foi sepultado, agora você foi ressuscitado através do sangue de Cristo. Mas tudo isso é simplesmente uma simbologia. Você está mostrando para o mundo aquilo que você tomou de decisão no seu coração. Logo no início de Atos, ali Pedro pregando para aquela multidão, 3.000 pessoas foram batizadas. Mas o interessante, olha o que Pedro diz em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A salvação precede o batismo. Primeiro você é salvo, depois você é batizado. Era isso que acontecia ali no livro de Atos. Eles estavam mostrando para toda a sociedade a decisão que eles tomaram, que é seguir a Cristo. Então, para que ser batizado? Em primeiro lugar, porque Cristo foi batizado. Ele nos deixou um exemplo. Ele pediu para ser batizado. Em segundo lugar, porque os apóstolos pregavam e ensinavam sobre o batismo. Em relação à forma de ser batizado, aspersão ou imersão? Eu defendo pessoalmente que a imersão é a forma bíblica do batismo. Sabe por quê? Jesus Cristo, quando foi batizado, ele desceu as águas, ele foi até o rio. João, quando batizava, ele sempre procurava lugares que havia água. Para que Jesus Cristo ia entrar no rio ou João buscar um lugar que havia muita água para jogar um pouquinho de água na cara ou para molhar a cabeça somente? Não faz sentido. Em segundo lugar, é que a palavra batizar significa imergir, mergulhar. E em terceiro lugar, porque a imersão simboliza o sepultamento de Cristo. E a emersão significa a ressurreição de Cristo. Você não consegue mostrar isso com um pouquinho de água jogado na cara ou com um copinho de água jogado na cabeça. Ah, mas se é simbólico, então não tem problema, porque é só um símbolo. Mas se você aspergir água, você está fazendo um símbolo do símbolo. Então eu não vejo que isso seja bíblico. Você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então seja batizado e cumpra uma ordenança. A sua salvação precede o batismo. Mas enfim, o batismo não salva, é a nossa fé que nos salva. É a fé depositada no sangue de Cristo, é a fé depositada naquele que foi pendurado na cruz do Calvário para te salvar. As Escrituras claramente nos diz que nós temos a vida eterna ao crermos em Jesus Cristo, e não através de algo que nós possamos fazer. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, então confie em Cristo. O batismo é somente uma ordenança. Nós devemos ser batizados? Com certeza, sim, devemos ser batizados, mas somente para cumprir uma ordenança de Cristo, não para a salvação. Nunca devemos esquecer que a nossa fé deve repousar no sacrifício vivo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like aqui embaixo, nos comentários coloquem sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver no canal. Nos ajude, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas também, ajude na divulgação do canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.